Aula 29. Como vencer suas guerras pela fé. Hoje vamos falar da aula 29. Deus e a mente humana. Deus, amigo, ele fala aqui na nossa mente. Ele não fala aqui no coração. Aqui na sua mente. E o diabo também. Ele introduz pensamentos na nossa mente. Se obedecermos a ele, colheremos fruto dessa obediência. Se obedecermos também a Deus, colheremos os frutos da obediência de Deus. Vamos então a uma oração para iniciarmos a leitura desse livro? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa, meu Pai, a esse estudo. Abra o nosso entendimento. Fale conosco, meu Pai. Fale mais do que as palavras podem exprimir através desse áudio. Fale a nossa mente. Abra o nosso entendimento e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então vamos hoje, página 98, Deus e a mente humana. Satanás age de modo tão intenso na mente das pessoas, primeiro porque é no intelecto do homem que o Espírito de Deus trabalha. Ele tenta impedir a sua ação. Segundo, o diabo sabe que os nossos pensamentos determinam o que faremos. E ao conseguir influenciar, conseguirá destruir também as nossas vidas. Inclusive, a mente humana tem poder de gerar sentimentos. Digo isso porque há muitas pessoas que desconhecem o fato de que os maus sentimentos vêm de pensamentos ruins, prevenientes, de sugestões de espírito imundo. Por exemplo, a mágoa não começa no coração, mas no pensamento, contra alguém que tenha lhe ofendido ou lhe injustiçado. De maneira que, todas as vezes que o demônio promove a lembrança da pessoa em questão ou o que ela fez, repulsa a raiva e revolta, e finalmente o desejo de vingança. São estimulados pelo pensamento e não pelo coração. Assim também acontece com o adultério, que até ser cometido, começa com o olhar, com a fletada, e é alimentado por pensamentos que, sem querer, está pensando na pessoa cobiçada. E a seguir surge sentimento de paixão, que também é aqui na cabeça, fantasias e altivez, por ter momentos de prazer, sem medir as consequências daquele prazer momentâneo. Da forma que outros pecados, como mentira, a gula, o roubo, passa pela mente como um simples pensamento, antes de ser consumado. Depois se torna um desejo e, por fim, um ato. E não são poucos os que fazem desse atos um comportamento instalado. Ou seja, os erros e os pecados se tornam hábito, gerando uma vida deplorável àquela pessoa. Por isso, há necessidade de se estar repreendendo a todo o tempo os pensamentos negativos, malignos soprados pelo diabo. E se você não repreender, eles vão tomar força e você vai obedecer. Você vai acabar obedecendo. Não custa nada resistir às dúvidas com um. Está amarrado. Em nome de Jesus. Esse está amarrado em nome de Jesus. Você tanto pode falar em alta voz, como você pode falar ele aqui, ó, no pensamento. Está amarrado. Em nome de Jesus. Não precisa ser em voz alta, mas tem que ser de reação rápida. De fé, no momento em que os maus pensamentos surgirem, quando a mente for atacada, resista na hora e recorra aos pensamentos de fé na palavra de Deus. Aprendemos isso com o Senhor Jesus durante o seu período de jejum no deserto. Recebeu as propostas tentadoras de Satanás e resistiu firme
citando as Escrituras Sagradas, conforme está escrito lá no livro de Mateus, do capítulo 4, do versículo 1 ao 11, você pode encontrar essa resistência que Jesus teve contra o Satanás. Doutra feita, ao receber os seus discípulos uma sugestão maligna de se poupar e fugir do sacrifício na cruz, o nosso Senhor Jesus foi firme e direto com Pedro. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são de homens. Está no livro de Marcos, no capítulo 8, no versos 33. Confirme isso, amigo. E você vai ver como o Senhor Jesus, ele resistia aos maus pensamentos e às palavras negativas com a palavra de Deus. Então não podemos nos intimidar diante das afrontas, das palavras e das insinuações malignas, ao tentar nos colocar para baixo ou nos instigar a cometer qualquer erro. Deus tem nos suprido de muitos argumentos sólidos, inquestionáveis em sua palavra, para ressarchar o mal, tornando a nossa resistência obrigatória. Afinal, está determinado que devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Confira isso também lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 7 em diante. Pensamentos bons ou maus são inevitáveis. Não podemos impedir que venha, mas temos o poder de repreendê-los. Os bons, de acordo com a palavra de Deus, devem ser nutridos e os maus banidos da nossa mente. Os maus pensamentos vêm e não são resistidos, eles de imediato ganham força em sua mente e pode causar risco à boa consciência e, consequentemente, à sua salvação. Quanto mais tempo eles permanecerem em sua mente, mais difícil é de reprimi-los. Se não há como impedir-los a sua chegada, há como vomitá-los, impossibilitando que faça ninho em nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Há como, amiga, resistir do diabo. E ele é obrigado a fugir de nós. Por isso, a reação tem que ser rápida, mesmo que seja por meio de uma breve oração mental. Sempre que você for visitado por eles, se puder, corra para um local reservado, ainda que seja um banheiro, e ali faça daquele lugar o seu altar e faça essa rápida oração, repreendendo este mal. Baixinho ou com voz audível, agradeça a Deus por sua vida e louve ao Espírito Santo. Mencione o nome do Senhor Jesus. Enfim, diga palavras que neutralizam o mal. Os pensamentos infernais não suportam quando falamos ou pronunciamos palavras celestiais, principalmente o nome de Jesus. Ele não resiste a esse nome. Lembre-se, quando pronunciarmos a palavra, direcionarmos os nossos pensamentos diretamente aos céus. O louvor ao Senhor Jesus nos fortalece e assim os pensamentos muda de foco. Experimente, você vai ver. Tenha certeza de que eles irão desaparecer e o Espírito Santo o socorrerá. É só você se voltar para o Todo-Poderoso. Adore a Deus na hora que vir um mau pensamento. Ou cante um louvor que você conhece, que você está sempre cantando na igreja. Está com os maus pensamentos na sua cabeça? Comece a cantar esses louvores e você vai ver como esses maus pensamentos vão se embora e você vai ficar livre deles para sempre. Vamos fazer uma oração? Pai, agradecemos pela direção, pelos ensinamentos que o Senhor nos tem dado. São valiosos, meu Pai. Há de nós que são bombardeados por maus pensamentos. Mas agora recebemos uma arma que podemos usar a qualquer momento, que é a adoração, o louvor ao nome do Senhor Jesus contra todos os maus pensamentos. Digam graças a Deus. Amém. Sejam abençoados
e até a semana que vem, se o Altíssimo permitir.